Boa noite a todos, vocês que estão aí nos ouvindo. Deus abençoe, que tenha essa noite uma experiência com Deus. Esse é o nosso propósito, nós estarmos aqui, falar da palavra do Senhor. E nessa noite eu queria falar sobre um tema, na realidade uma pergunta, né? Você conhece a sua natureza? Quando falamos sobre isso, só para que você entenda, Deus fez um projeto para todos nós, só que o pecado veio na nossa vida e mudou essa natureza. E por isso esse caminho de volta é como um retorno para mim e para você, para que a gente possa realmente viver de acordo com aquilo que Deus planejou. A semana passada eu estava falando sobre o tema morrer para viver. Toda vez que você morre para si, morre para os nossos pecados, consequentemente nós vamos ter a vida de Deus em nós. Eu estava falando do texto também do apóstolo Paulo, quando ele fala: quando a morte habita em nós, a vida vai habitar em vós. Então significa que toda vez que você morre para si mesmo, consequentemente aqueles que estão ao seu lado vão ter mais de Deus, mais da presença de Deus, e eles vão ver a diferença, um novo homem, uma nova mulher. E esse é o nosso propósito como cristãos na terra. Então vamos orar para que o Espírito Santo possa ministrar através dessa noite, e eu e você possamos realmente buscar isso. E eu vou trazer um texto hoje, lá na frente, onde eu vou dar a introdução, mas o apóstolo Paulo, ele é o grande professor do Novo Testamento, e ele vai trazer algo poderoso ali, que ensina a mim e a você, a realmente a conseguir isso, a conquistar algo que nós ansiamos, nós desejamos, é viver uma vida digna daquilo que Deus projetou para mim e para a sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças por essa noite, Senhor. Nos submetemos a Ti agora, Senhor. Que todas as barreiras que há em nós, Senhor, todas as estruturas, Senhor, ó Pai, possam ser demolidas nessa noite, Senhor. E que Teu Espírito possa ter liberdade, Senhor, ó Pai, de fazer com que a minha vida e a vida de cada um que está ouvindo, Senhor, possa ser transformada, Senhor, porque esse é o Teu propósito, Senhor, de nos transformar, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus te agradecemos, Senhor, e ao ouvirmos esse cântico, Senhor, que o Teu doce Espírito prepare os nossos corações para essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir esse cântico. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas Tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia.
Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então nós vamos estar falando sobre a nossa natureza, antes e depois. Esse é o grande propósito. Você conhece a sua natureza? Na realidade eu comecei a pensar sobre esse tema. Essa semana foi uma semana muito triste aqui para o nosso estado. A gente vê governador, tantas pessoas envolvidas com corrupção, até mesmo pessoas de religiões, né? Tanto cristã como católica, espírita, envolvidas em tantas coisas contrárias àquilo que Deus planejou para a minha e para a vida deles. É muito triste quando a gente escuta isso, escândalos, ainda que a palavra fala que vai vir os escândalos, é necessário que venham, mas a palavra também fala por ai daquele por quem vem os escândalos. Então essa semana, ouvindo tudo isso na mídia, roubo, corrupção, tantas coisas erradas, comecei a pensar nisso, porque a gente vem numa sequência de morrer para viver. Então, o que vamos falar nessa noite tem esse conceito. Se você e eu não morrermos diante das situações que apresentaram para essas pessoas, consequentemente essa natureza carnal, ela se levanta e vai praticar coisas completamente contrárias àquilo que Deus planejou, à vontade de Deus. Então vamos desde o início, aquilo que Deus falou, o seu projeto e aquilo que aconteceu com o homem e a solução para mim e para a sua vida. Então Gênesis no capítulo 1, verso 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante, que rasteja sobre a terra. Então, esse primeiro texto é muito tremendo, que Deus fala que façamos o homem. Então, quando Deus vai fazer o homem, Ele usa essa palavra, né, a imagem, semelhança. Essa palavra imagem é sombra. Por quê? Não é que Deus tenha essa figura humana, mas toda vez que você vê uma sombra de alguém, você vê algo parecido. Então, quando Deus fala sobre isso, é o modo, né, de expressões, como Ele fala, como Ele ouve, como Ele tem sentimentos, não é verdade? Né? Deus fica feliz, como Ele se chateia, como eu e você. Então, quando a expressão fala façamos o homem, é com essas características. Não, né, muitas vezes as pessoas, será que ele tem o cabelo preto ou cabelo liso, olhos claros ou olhos verdes, olhos castanhos, né? E aí começa-se a pintar ou trazer uma figura que na realidade o que Deus queria é algo muito maior do que apenas uma figura externa, e sim algo interno, uma expressão desse Deus que quer se relacionar como eu e você. Como eu e você precisamos, não é verdade? O ser humano precisa falar, precisa ouvir, não é verdade? Precisa de sentimento, precisa ser amado. Deus é amor, né? A palavra fala sobre isso, né? Deus também é fiel, a gente vê isso. E aí, quanta infidelidade no mundo, quantas características Deus quis planejar na vida do homem, mas o pecado, ele destruiu isso, ele roubou isso, amém? E eu quero agora também falar sobre Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Olha aí, quando estava vendo, esse texto é muito conhecido, e aí há duas partes aqui, né? Deus fez o homem do pó da terra, significa um material que é frágil. Ele não fez Deus de ferro. Homem de ferro só tem nos filmes, não é verdade, né? Mas ele fez o homem do pó da terra, significa o quê? Ou barro. Isso é um material que é muito frágil. Se você pegar um vaso de barro e você der uma pequena martelada, ele vai quebrar. Então, quando Deus está fazendo o homem, então Ele vai mostrar aqui para mim e para você que eu e você, sem Ele, esse é o primeiro estágio. E depois Ele falou, e soprou nas suas narinas o sopro. Essa palavra é ruá, vento, sopro, fôlego. Amém? Então Ele fala o que? Do Espírito dele colocado o que? No homem. Então, ele está falando de sopro aqui, soprou nas suas narinas, o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente, ou o quê? Um ser vivente. Amém? Então, essa é a primeira parte daquilo que Deus constituiu a vida do ser humano. Aí,
eu quero te mostrar como era a característica dos seres humanos, para você ver que a natureza realmente mudou. Olha o que diz Gênesis capítulo 2, verso 25. Gênesis capítulo 2, verso 25. E estavam os dois nus. Olha aí, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então, que característica é isso? Inocência, pureza. Então, imagina, se eles estavam ali nus e eles não se envergonhavam. E a gente sabe disso, né? Para tirar roupa na frente das pessoas, como essa natureza afetou nossas vidas. Então a gente começa a ver aqui aquilo que Deus queria para o homem, mas o pecado veio, a consequência tirou tudo isso. Então, onde está a pureza? Onde está a inocência do homem? Então, quando nós nos convertemos, Deus quer nos levar para esse lado, de ser puro novamente. E aí, tanta impureza no mundo, tanta sujeira. Então, isso mostra o quê? Uma natureza que está se perpetuando, ao contrário daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. E aí, entra agora na parte de Gênesis capítulo 3. E eu quero te levar ao verso 5. Gênesis capítulo 3, verso 5. Vamos do 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. Agora eu quero que você preste atenção no verso 7. E os olhos de ambos foram abertos. Opa, aconteceu algo aqui. Ué, mas eles não tinham olhos já? Tinham. Mas esses olhos aqui olhos, né, diferentes da natureza. Olha o que acontece, né? E eles souberam que estavam nus. Ué, souberam que estavam nus? Então algo aconteceu aqui diferente. Então, um pouco antes da queda, eles estavam andando pelo jardim e eles não tinham esse senso que eles estavam nus. Então algo aconteceu aqui por conta do pecado. E aí a gente vai entender por que nessa área, né, a gente vê tantos problemas acontecendo, sensualidade, prostituição, tudo por conta, né, do que aconteceu com a vida do ser humano. E eles souberam que estavam nu e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. Agora eu quero que preste atenção nesses detalhes agora. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Então aquele relacionamento íntimo, aquele relacionamento próximo com Deus, ele tem a parte antes, e agora eles estavam o quê? Se escondendo. A gente vê isso, o homem o quê? O se esconder está o quê? Distante de Deus. Então todos os seres humanos que nascem nessa terra, a tendência é eles estarem o quê? Longe de Deus. Deixa eu falar algo. Uma religião não aproxima por si só a pessoa a Deus. Tanto é que infelizmente a gente vê pessoas nessa semana mesmo com títulos e fazendo coisas erradas. O título, ele não capacita uma pessoa a realmente a fazer aquilo que Deus projetou. Um título, uma função, um cargo, não faz isso. Mas o que faz é uma vida que eu e você, morre para nós mesmos, morre para essa velha natureza. Por isso que o tema é: você conhece a sua natureza? Se você não souber esses detalhes, da onde você veio, qual é a sua herança, você não vai conseguir vencer. Porque a tentação, as provações, vêm para todos nós. Mas a grande diferença é você conhecer a natureza, que você sabe que é ruim, que é maligna, que é perversa, que é impura, que é suja. Quando vir isso, você matar essa natureza para que você e eu consigamos viver a natureza de Deus. Foi isso que Deus projetou para o ser humano. E ele continua. Então, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Misericórdia. E o Senhor Deus chamou Adão e ele disse: onde tu estás? E ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Olha o sentimento, como foi abalado, como foi destruído. Então esses sentimentos de medo, o medo afasta a gente de Deus. Por isso que a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então olha que incrível o que está falando aqui. Então veio o que? O medo sobre eles. O medo aprisiona as pessoas. Quantas pessoas com tanto medo? Então esses sentimentos vieram a partir da queda do homem.
porque eu estava nu e me escondi. O verso 11, ele disse: quem te contou que estavas nu? Olha a pergunta que Deus faz. Quem te contou que você estava nu? Então aconteceu algo de dentro para fora. Essa natureza que vai manifestar em mim e você, está de dentro para fora. É interessante que eu estava recordando, né? Quando João capítulo 20, verso 22, quando Jesus volta, né? Ele já ressuscita, e ele soprou novamente sobre os discípulos ali. Eu falei: Senhor, da mesma forma que aconteceu lá no Éden, na formação, que era o propósito de Deus, o Senhor Jesus, ele recuperou isso para mim e para você, soprou o Espírito para que essa natureza de Deus entre em você e em mim, e aí essa natureza que é de Deus vença essa natureza ruim que está dentro de todos nós. Eu provo sempre isso quando uma pessoa vem me questionar isso. A gente olha para as crianças, às vezes de meses, elas fazendo malcriação, fazendo rebeldia. A gente pergunta: mas quem ensinou isso para a criança? Os pais passam maior vergonha, não ensinaram isso. Isso mostra o quê? Que essa semente plantada, essa natureza está dentro do ser humano, e ela precisa, né, ser trocada pela natureza divina que Deus projetou para mim e para você. Então, quando Deus soprou lá, o Senhor Jesus fez a mesma coisa lá em João capítulo 20, verso 22, e soprou sobre eles. Então esse termo é o mesmo, de trazer a vida de Deus para dentro do homem. Amém? O versículo 12 diz: e o homem disse, ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore qual eu te ordenei que não comesses? Aí ele diz, e o homem diz: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Vocês vejam, as pessoas são pegas aí na corrupção, no roubo. Ele fala: não fiz nada, foi o fulano que fez. Antes a pessoa estava lado a lado ali com ele. Mas isso é a síndrome de Adão e Eva. Quando Deus veio perguntar para eles, fala: não foi a mulher que tu me deste. Não assume a culpa, não fala: fui eu que errei, fui eu que pequei, sou eu que estou fazendo. Então o homem entende o que é colocar a culpa nos outros. Isso veio o que? Da queda também. Olha quantas coisas afetou ou mudou a natureza humana. O versículo 13: e o Senhor disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher lhe disse: a serpente me enganou e eu comi. Como que diz, né? Ninguém aqui é culpado. Foi, né, a serpente, foi a mulher que tu me deste. E aí eles começam o que? Atribuir. Não, mas foi por conta daquilo, foi por conta disso, daquilo. Não, isso, a natureza afetou o homem e a mulher em várias esferas. E é isso que eu e você precisamos reconquistar em Cristo. Amém? O versículo 14: o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isto? Tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal no campo. Sobre o teu ventre tu andarás. Aqui ele dá decretos sobre a serpente. O versículo 15: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. Olha aí, a semente. Entre a tua semente e a tua semente, ela te ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, da semente da mulher, da mãe ali de Jesus, no caso, que foi um instrumento poderoso para trazer Cristo, ele teve que nascer como homem. Falou que ia pisar o quê? Na cabeça da serpente. O que significa isso? É o golpe mortal. Ele fere o calcanhar, né? Como eu e você. Ele tenta nos ferir diariamente. Mas hoje em Cristo nós temos o poder de esmagar a cabeça do inimigo. Amém? Derrotar o inimigo. Viver sem essa natureza. Mas pastor, é difícil. Não estou falando que é fácil, mas é possível. É possível. A mesma natureza que Cristo conquistou naquela cruz, Ele colocou através do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Para que quando vir no seu dia a dia, dependendo do seu trabalho, daquilo que você faz na vida, vai vir em cada nível, em cada circunstância para todos nós. Mas se nós entendermos isso, nós vamos tomar atitudes para agradar o nosso Deus. Amém? O versículo 16. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento. E aí é o que acontece, que a gente vê isso claramente. Amém? Eu quero te levar agora em Gênesis capítulo 5. Eu estou dando uma introdução para que você entenda. Vamos ler bastante um pouco agora, para mim entrar lá na palavra do apóstolo Paulo. Mas se eu não trouxer isso, talvez você que está ouvindo isso pela primeira vez aí, você não vai entender a sua natureza.
E aqueles que já ouviram vão recapitular e vão fortalecer isso. Porque, meus irmãos, quando eu escuto isso, um representante de Cristo, que se intitula um pastor, uma pastora, vindo como escândalo, é muito triste para todos nós. Deus não quer isso. As pessoas começam a ter uma imagem, generalizar tudo. E a gente prova que é a natureza ruim que está mandando nele. E onde nós podemos ficar livres disso? Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. Preste atenção nesses detalhes. Meus irmãos, Deus é detalhista. Deus é um Deus detalhista. Olha o que ele vai falar aqui. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez. Presta bem atenção agora. Então o que Deus está falando? Aqui é genealogia aqui. Ele fala no dia, no livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que eles foram criados. Agora presta atenção no versículo 3. E Adão viveu 130 anos. E gerou um filho à sua própria o quê? Semelhança. Olha aí. Olha como Deus deixa isso através do escritor para mostrar que agora a semelhança, a imagem não é mais segundo a dele. Agora os homens vão gerar filhos segundo ele mesmo. Então se a semente que estava em Adão foi contaminada, a natureza dele consequentemente vai ser propagada daquele mal. Então Deus fez o primeiro, agora, segundo a sua semelhança, mas agora não, ele deixa bem claro, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então o que quer dizer com isso? A partir dali, os homens que vão nascendo na terra, eles têm uma herança, ao contrário da natureza de Deus. Enquanto Deus é bom, Deus é misericordioso, o homem se torna o quê? Egoísta, ruim, perverso, maligno. Enquanto Deus é puro, o homem se torna impuro com tantas coisas banais. Enquanto Deus é longânimo, é benigno, toda essa natureza, o homem foi perdendo isso. Então essa é a história da minha vida e da sua vida. Você está aqui, o seu nome não está aqui, mas isso se enquadra em você. Você já se deparou com um pensamento, um sentimento ruim dentro de você? Quantos já, como eu, também se deparou com isso? Todos nós. Isso prova uma natureza que ela se manifesta. E se você não ter esse conhecimento, essa revelação, você vive por essa natureza. E é onde Deus não quer que isso aconteça. Onde Ele quer uma transformação na minha e na sua vida. Amém? Gênesis capítulo 6, verso 5. Diz assim: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas o que? Vil, continuamente. Era vil, era o que? Ruim, era do nível baixo. Então, por isso que ele vai trazer o dilúvio. É nessa parte agora da história. Talvez você nunca leu a palavra nesse ponto aqui, mas Deus está agora para poupar a Noé e toda a família. Por quê? E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, porque a sua natureza já tinha perpetuado muito na terra, e o filho de pecador gera um pecador, um casal que vai se relacionando, vai gerando filhos contrários à vontade de Deus. E aí ele fala: me arrependi de ter feito misericórdia, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. Quero te levar agora a Romanos capítulo 16, as soluções para a minha vida e para a sua vida. Até aqui o propósito era mostrar para mim e para você a realidade da vida do ser humano. Você veja que Deus é completamente diferente. Será que Deus pensa em roubar alguém, fazer corrupção, enganar, mentir, adulterar, fornicar? Deus não tem nada disso. Então essa é a natureza. Romanos capítulo 16, versículo 18, diz assim, Romanos capítulo 16, verso 18,
Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Olha só, tem muitas pessoas que estão, sabe, ingênuas, como lá no início, tem esse sentimento muitas vezes. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios do que é bom e ingênuos para o mal. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu quero que vocês sejam ingênuos para o mal. Significa o quê? Que o mal vem, mas a gente seja o que? Inocente. A gente não tem nada a ver com aquele mal. A gente não produz aquilo na nossa mente, no nosso coração. A gente não tem essa atitude. Enquanto o mundo, a gente tem visto isso, né? A cada dia, mal, mal, mal. O povo de Deus, os homens e as mulheres de Deus, não são assim. Aí ele vai falar aquilo que eu queria trazer aqui, o verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meus irmãos, a graça veio por Cristo. A graça é a capacitação para eu e você andarmos nessa natureza divina. A graça é a virtude do Espírito Santo sobre mim e você, para dizer não ao pecado, não a essa natureza, não às coisas que vêm sobre mim e você. Amém? Então olha que lindo isso. Isso aqui já se cumpriu. É interessante, né, quando Deus dá esse decreto ali, e ele fala que viria alguém que ia esmagar. E você veja, né, eu acredito pelas movimentações espirituais, como por exemplo, quando nasceu Moisés, que o rei daquela época mandou matar todos os meninos. Por que será? Porque ele sabia dessa palavra que Deus tinha falado lá atrás. Ele falou, vai vir um homem da semente de uma mulher, que consequentemente vai esmagar. Claro que Moisés foi um protótipo, ele não se cumpriu nele. Ele, né, é um protótipo de Cristo, de trazer o povo, o resgate, a libertação. Mas olha que tremendo. Então viria alguém que ia o quê? Esmagar a cabeça. Significa o quê? Que eu e você temos condição sim. Cristo já veio, o Espírito Santo mora em mim e você. Eu e você temos força suficiente para dizer não. Mas como vai acontecer isso? É o que eu vou trazer o próximo texto, onde o apóstolo Paulo dá uma lição para mim e para você. Então preste atenção nisso, meus irmãos. É possível, porque as pessoas, né, olham para a sua natureza e falam, ai pastor, isso aqui é muito difícil, essa área aqui, não, é porque você precisa da natureza divina, e ela é poderosa para esmagar a cabeça do inimigo. O inimigo quer roubar, matar e destruir as pessoas, as famílias, quer destruir as pessoas que estão em autoridade, trazer vergonha, trazer destruição a uma nação. Quanto o nosso estado, por exemplo, sofre por conta disso. Governador afastado, 180 dias, outras pessoas ali. Olha que tragédia, que coisa ruim isso. Mas por que uma natureza? E eles estavam falando, é um absurdo isso, quantos governadores já passaram e todos envolvidos com os mesmos problemas. Isso mostra o quê? A natureza do homem. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, é esse texto que eu queria chegar aqui nessa noite, para trazer uma explicação para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, aqui o apóstolo Paulo, só para que você entenda, ele vai fazer uma comparação aqui com um atleta, com alguém que ganha uma medalha de ouro, alguém que chega em primeiro lugar. E ele vai fazer essa analogia aqui, ou essa comparação, para que lá no final ele mostre como a gente vai vencer isso. Ele diz assim, o verso 24, não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Olha aí, olha, ele começa a falar, um recebe o galardão. Significa o quê? Duas naturezas estão dentro de você. Uma vai receber a vitória e a outra tem que receber a derrota. Então, preste atenção nisso. Sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o quê? O galardão.
A cada dia minha, sua vida é como o quê? Um atleta desse, como uma corrida. E ele faz essa comparação porque o atleta, meus irmãos, para ganhar uma maratona, uma corrida, eu e você sabemos, ele tem uma vida o quê? Diferente. Ele não come qualquer coisa, ele não dorme a qualquer hora, ele leva uma vida o quê? Disciplinada, ele vive uma vida o quê? Regrada. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia bem disso. É uma preparação. Eu e você temos que viver o que? A vida disciplinada, não andar em qualquer lugar, não falar qualquer coisa, não se mover de acordo com, como se não fosse um atleta. Não, porque eu e você, nós queremos chegar em primeiro lugar, nós queremos ganhar isso, nós queremos vencer. Eu tenho certeza que você está aqui, vocês estão me ouvindo, tem isso no coração. Nós queremos vencer essa natureza. Mas assim como um atleta ele se prepara, eu e você temos que nos preparar, nós temos que ser disciplinados. Uma característica de um bom atleta, ele é bem disciplinado, muito disciplinado. Ele continua, assim correi para conquistá-lo. Então eu e você precisamos o que? Correr, amém? Verso 25, e todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Olha aí, ó, como eu estava falando, ele não vive uma vida de qualquer maneira. Meus irmãos, não tem como nós agradarmos a Deus e viver uma vida de qualquer maneira, não tem como, vai ser impossível, se você não buscar, se você não tem uma disciplina em estar ali, ó, se rendendo a cada dia, sabe, colocando seu coração diante do Senhor, fala, Senhor, limpa essa área, apareceu algo ali, você fala, Senhor, muda isso em mim, transforma, você vai se encher da palavra, a cada dia é um dia, não tem como você se alimentar hoje. Imagina se o atleta corre hoje, alguém que vai fazer a maratona, ele correu hoje, ele fica uma semana toda sem treinar, você acha que ele vai conseguir? Não vai conseguir, não adianta. Ele não vai conseguir chegar em primeiro, ele vai chegar em tantos outros lugares, mas em primeiro lugar, ele não vai conseguir, meus irmãos. Então isso mostra que ele está aqui explicando algo que eu e você precisamos, uma disciplina para que a gente vença. Da mesma forma que eles estão lá, poxa, né, cuidando do corpo, da alimentação, se preparando, faça isso, vamos fazer isso, nos preparar a cada dia para vencer essa natureza. Você veja, né? Será que um cara desse, ele faz isso, né, todo dia, com extrema vontade? Você acha que tem dia que ele não acorda, fala assim, poxa, hoje eu não queria correr, hoje não queria treinar, hoje não queria nadar? Será que ele faz isso? Claro que faz. Mas qual a atitude dele? Ele dá lugar para isso? Deixa eu abrir um parênteses para você e eu pensarmos. Imagina um corredor. E aí ele, todo dia ele tem que treinar ali. Aí vai ter 2, 3 dias que vai bater a preguiça nele, vai bater aqueles sentimentos, fala, não, hoje não vou correr não. Vai chegar no dia da prova, ele não vai conseguir. Assim sou eu e você. Vai ter dias que você não vai querer orar, a sua carne falar, não, hoje não vai ler, e consequentemente a sua natureza, ela não vai ser transformada. Você não vai conseguir vencer, porque o que ele está falando do atleta é aquele o quê? Que vence, aquele que conquista. Então a cada dia eu e você somos colocados à prova, dentro da nossa casa, não é verdade? Dentro da nossa casa somos provados, todos os dias. E se essa natureza não for dominada, como o cara lá que corre, vou correr o triatlon, o cara corre, nada, anda de bicicleta. Meus irmãos, se ele não levar uma vida bem ali regrada, ele não consegue. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa maratona diária e precisamos vencer. A nossa carne nunca vai querer. Nossa carne vai falar, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo. E aí olha o que ele fala, ora, eles o fazem, estou lendo 25, para obter uma coroa corruptível. E é verdade ou não é? A coroa que eles vão receber é corruptível, vai passar. Aquela medalha, aquela coroa que eles receberam, isso tudo vai passar, vai ficar aqui. Mas olha o que ele está falando, mas nós, uma incorruptível, deixa eu falar algo, vale a pena
Deus tem algo incorruptível para nós. Não perca isso. Não troque isso por nada na sua vida. Você vai receber a coroa. Aí o verso 26 ele diz: portanto, eu assim corro. Ele está falando, será que Paulo fazia também maratona? Não, ele estava falando o que? Na vida dele pessoal. Ele era o que? Disciplinado. Eu corro, eu vou atrás disso, eu quero mais de Deus, eu não vou deixar essa natureza me dominar, eu corro atrás desse propósito na minha vida. Deixa eu falar algo, Deus tem um propósito na sua vida, nas nossas vidas, sobre cada um. Ele te chamou com propósito, só que o inimigo não quer. O inimigo vai fazer de tudo para você esmorecer e falar: hoje não, amanhã não. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você seja bem disciplinado. Deus quer que você seja determinado, perseverante. Uma das coisas que nós precisamos na vida cristã é perseverança, meus irmãos. Como esses atletas, eles são extremamente perseverantes, porque senão eles não conseguem. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Olha aí, ó. Ele tinha certeza. Deixa eu te falar, se você correr na direção certa, você vai alcançar essa natureza. Você sabe que hoje você é muito melhor do que você era. A sua vida tem sido um processo. Aquilo que já passou, aquilo que já foi transformado, são grandes coisas que você já venceu. Você já provou na sua natureza algo incrível que Deus já fez na sua vida. Então ele fala: não como na incerteza, assim eu luto, não como alguém que bate no ar. O que ele está falando? Eu acerto o alvo, eu realmente, faço ali, de acordo com aquilo que Deus falou. Aí ele vai falar o verso 27, que realmente é isso que eu e você precisamos. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo. Olha aí, é uma realidade. Você vai sair daqui, esse corpo está aí com você. Essa natureza, ela vai estar aí dentro de você. Mas qual é a natureza que vai vencer diariamente? Quais vão ser as tuas respostas? Quais vão ser as minhas respostas? Eu permaneço debaixo do meu corpo. Aí ele vai falar aqui as chaves. E reduzo a sujeição. Algumas versões ele fala que eu esmurro. Eu estava vendo esse texto, esmurro, sabe o que significa? É bater violentamente. Olha só que incrível isso. Ou trazer a servidão, a sujeição. O que está falando, Quem comanda aqui não é os meus desejos, não é minha vontade caída pelo pecado. Quem comanda a minha vida agora é essa natureza de Deus que está dentro de mim. E aí onde é o que? Essa guerra. Muitas vezes eu e você vamos ter que o quê? Esmurrar a nossa carne, bater violentamente, porque ela vai querer algo contrário àquilo que Deus quer para a sua vida. E se você não tomar uma atitude como um atleta, falar: não, hoje eu vou, está chovendo, está muito frio, hoje eu vou treinar novamente, estou cansado, mas vou. É assim, meus irmãos, que a gente vence essa natureza. Quantas vezes a gente é vencido por algo simples, o cansaço, não é verdade? Aconteceu algo ruim na nossa vida: hoje eu não vou, não vou ler, não vou orar. Isso tudo, o atleta, se fosse fazer isso, ele nunca ia chegar ao pódio, nunca ia chegar à medalha de ouro, nunca ia conquistar. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo e o reduzo a sujeição, para que por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um náufrago. Ou algumas versões diz reprovado, desqualificado. Meus irmãos, olha só o que nós temos escutado nesses dias. Quantas pessoas conhecidas na nossa cidade, no nosso país, por conta o quê? Da natureza que está dentro de mim, dentro de você, que precisa ser dominada diariamente. Então eu creio que Deus quer me treinar e te treinar como um bom atleta, como uma pessoa preparada, porque é possível a gente vencer. Cristo já fez essa obra e o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para testificar.
Hoje eu sei que testifica no seu e no meu coração quando algo acontece estranho, algo contrário. Se você não for logo imediato, aquilo vai te contaminando, vai te dominando. É isso que aconteceu. Eu poderia aqui falar vários exemplos, mas os homens e as mulheres de Deus conseguiram vencer, como esse homem também, que teve as tentações, teve suas lutas, porque ele colocou na sua cabeça: não, eu não vou ser reprovado, eu não vou ser como um náufrago. O que é o náufrago? Nadou e morreu ali na praia. O inimigo está aí para envergonhar, para destruir a mim e a você. Mas o que Deus projetou para mim e para você foi aquela natureza para a gente vencer, e não esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes tão contrárias àquilo que Ele projetou. E para encerrar, quero te levar a 1 Pedro, lá no finalzinho, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, diz assim o verso 18. Olha antes para você ver o verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só, em toda maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Quem está em peregrinação aqui? Todos nós somos peregrinos. Andai o que? Em temor. O temor foi perdido. As pessoas começaram a cometer algo totalmente contrário, não temem mais a Deus. Você veja que a natureza foi afetada do homem. Aí o verso 18: porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver. Como que eu e você vivíamos sem Cristo? A maneira do mundo, os conceitos do mundo, os valores, os princípios do mundo. Onde acontecia qualquer coisa, né, como aqueles homens ali, mentiram. Não foi, né, fulano que provocou isso. Não fui eu não. Não. Então vivíamos de uma maneira vã, a qual recebestes dos vossos pais. Olha aí, ó. Todos nós recebemos aqui, ó, essa identidade, essa natureza ruim dos nossos, o quê? Dos nossos pais. Você nasceu com essa natureza. Não tem jeito, todo mundo que está aqui nasceu. Todo mundo que está me ouvindo lá, nas câmeras lá, nasceu. Seus pais pecaram, os nossos pais pecaram. E aí você herdou inconscientemente. Ah, pastor, eu não queria, eu também não queria. Por isso Deus enviou o seu Filho, Deus enviou Cristo com essa natureza pura, perfeita, para resgatar agora o homem da vossa vã maneira de viver. Agora você é alguém o que? Disciplinado, como Paulo explica ali, como um bom atleta. Aí ele vai falar o verso 19: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. Olha aí, se concretizou, concluiu aquilo que Deus projetou. Então deixa eu falar algo para mim e para você. A sua natureza pode ser transformada. Hoje as nossas atitudes podem ser melhoradas a cada dia. Pensamentos, você pode vencer esses pensamentos ruins. Esses sentimentos que tanto acomete o ser humano, tanto destrói, tanto é. Você veja algo, né? Como nós somos frágeis no corpo, por exemplo, esse vírus que nós estamos aí, ou outras enfermidades. Como nós somos sensíveis a isso. Os nossos sentimentos, a alma da pessoa, como foi de barro mesmo. Mas o que
faz a diferença na minha e na sua vida é essa natureza de Deus. É esse sopro que está disponível para mim e para a sua vida. Lute por isso. Seja como um bom atleta. Desejo isso, fala, não, eu vou ganhar isso, eu vou vencer isso. Essa natureza não vai me dominar. Esse jeito, essas atitudes, esse comportamento, você e eu sabemos, meus irmãos. Quando se depara com essa natureza nova, o Espírito Santo começa agora a nos moldar. Aquele mesmo projeto daquele boneco que foi feito ali por Deus, feito por Ele, Deus, através do seu Espírito, Ele está o quê? Moldando novamente. Ele está modelando a sua mente, os seus sentimentos, o seu andar. Quantos de nós andávamos por caminhos tortuosos, caminhos contrários, e Deus nos resgatou dessa maneira de viver. Então olha que incrível isso. Então significa que algo dentro de você foi transformado, foi mudado. Isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então por isso que Ele soprou. E esse sopro está dentro de você hoje. Agora, todos os dias, você vai ter que fazer escolhas, eu tenho que fazer escolhas. Como aquele bom atleta, ele fala, poxa, e você vê que ele não ganha da noite para o dia. São anos, às vezes, treinando. Eu vejo o pessoal que vai para a Olimpíada, né? Acaba uma, eles já estão se preparando para outra. São 4 em 4 anos eles ali, dedicados, comprometidos com aquilo. Não trocam aquilo por nada na vida deles. Todas as outras coisas que competem com treinamento, eles cortam. O que eles estão demonstrando? O alvo é o que? Aquela medalha de ouro. Eu chegar naquele pódio lá. Mas o apóstolo Paulo também compara, que a minha vida e a sua vida espiritual também funciona da mesma forma. Para vencermos, todos nós temos lutas, temos batalhas dentro daquilo, dessa natureza. E Ele quer hoje fazer você refletir e falar para mim e para você, vale a pena, se esforce, se empenhe. Eu acredito quando aquelas pessoas que chegam lá, ganham o primeiro lugar, eles depois falam, pô, compensou, pô, foi um sacrifício, foi uma luta. Não é assim também na minha vida e na sua? A luta, uma batalha, diariamente para vencer essa natureza aqui ruim, é uma luta, é um desafio. Quantas vezes eles também ali, a carne queria estar em outro lugar, por isso que muitos desistem, por isso que muitos no meio do caminho, eles, isso é muito difícil. Não, a coroa que nós estamos buscando, ela é incorruptível, vai valer a pena. Amém, meus irmãos? Gostaria de orar e pedir ao Espírito Santo que essa noite Ele conhece a minha e a sua vida. Você não está aqui por acaso, Ele te trouxe aqui. E Ele quer fazer de mim e de você alguém que vence essa natureza. Porque, como bem o apóstolo Paulo falou, se nós morrermos para nós, vai ter vida para outros. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos a cada dia saber bem distinguir a nossa natureza, Senhor. Diante das nossas reações, diante das nossas atitudes, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Espírito Santo, nós queremos vencer essa batalha contra a nossa carne, contra essa natureza ruim todos os dias, Senhor. Nós queremos chegar no pódio, Senhor, de realmente em primeiro lugar. Como o Teu Filho falou, não tem como dois ganharem, ou um ganha ou o outro perde. Assim também é na nossa natureza. Quando a natureza de Deus ganha, a natureza do pecado perde, Senhor. Ó Deus, e é isso que estamos aqui buscando, é isso que vamos lutar a cada dia, Senhor.
como um bom atleta, Senhor. Pai, ajuda a vida aqui de cada um, Senhor. A partir de mim, Senhor. Eu me coloco como o primeiro dessa fila, Senhor. E todos aqueles que estão aí em casa ou no trabalho, Senhor, fala com cada um, Senhor. Mostra as áreas, Senhor, que precisam ser reconquistadas, Senhor. Se é na área moral, se é na área afetiva, se é na área emocional, Senhor. Senhor, tantas áreas, Senhor, corresponde à vida de um ser humano, ó Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Deus, pela tua palavra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Vocês que estão aí em casa, que Deus abençoe a sua vida, seja como um bom atleta, corra na direção correta, seja alguém determinado, perseverante, e com certeza eu e você vamos vencer, porque quem venceu já está dentro de nós. Nós vamos conseguir com a ajuda dele, a cada dia, para você se tornar um homem ou uma mulher melhor. Deus abençoe, tenha uma excelente semana. Terça-feira, com a graça de Deus, vamos estar aqui juntos novamente, repartindo a palavra, mas que você coloque em prática isso. Esse é o nosso objetivo aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, os irmãos que estão aqui presencial. Deus abençoe. Eu sei que é um desafio para nós, né? A gente, não sei você, mas a gente escuta isso